Beleza, pessoal. Então vamos começar. Hoje a gente tem 50 minutos, né? Então eu programei aqui nessas aulas iniciais, fazendo parte daquele bloco de orientações mais expositivas. Eu preparei uma aula aqui para mostrar para vocês, falar um pouquinho, né? Conversar um pouco sobre pesquisa bibliográfica e plágio, que são dois temas importantes para nós aqui, para a produção do TCC, tá? Então, esse vai ser o roteiro dessa aula, né, dessa orientação. A gente vai definir o que é e a função da pesquisa bibliográfica. Vou mostrar para vocês algumas etapas dessa pesquisa, dar algumas dicas também de como fazê-la, aonde fazê-la, mostrar também as fontes recomendadas que a gente pode utilizar nesse tipo de trabalho, né, de conclusão de curso. E, no final, dar uma palavrinha sobre o plágio, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, definição e função de pesquisa bibliográfica, né? O que que é a pesquisa bibliográfica, pessoal? É quando a gente vai levantar, né? Fazer o levantamento da bibliografia, não de toda a bibliografia, né? Disponível, porque isso é muito difícil nos dias de hoje, né? É muito difícil a gente ter acesso a toda a bibliografia, toda a fonte, né? Sobre determinado assunto. Mas fazer o levantamento de boa parte dessa bibliografia, principalmente aquela mais relevante e a mais atual também, e que seja ali publicada, né, na forma de textos cientificamente e tecnicamente relevantes, como, por exemplo, artigos, livros, periódicos, teses, dissertação, enfim, vou mostrar algumas fontes importantes para nós. Então, a pesquisa bibliográfica é o ato de acessar a literatura produzida sobre determinado assunto, determinado tema do nosso interesse, e estudar essas fontes para produzir, seja o que a gente for produzir, né? Seja um trabalho acadêmico, seja um trabalho científico, uma pesquisa, enfim, no nosso caso aqui, um trabalho acadêmico, né? Que é o trabalho de conclusão de curso, tá? Então, isso é a pesquisa bibliográfica. Quais que seriam as etapas dessa pesquisa, né, ao meu entender, para a elaboração de uma boa pesquisa bibliográfica, de um bom levantamento bibliográfico em relação a algum tema? O primeiro é a escolha do assunto, né? A primeira parte é vocês escolherem o assunto, que no caso de vocês tem relação com a escolha do assunto do TCC de vocês. Então, a escolha do assunto, eu vou determinar os assuntos e os temas que eu vou estudar e que eu vou pesquisar, tá? É muito importante também que durante a pesquisa bibliográfica eu utilize tanto para a busca os termos em português e em inglês, tá? Então, as palavras-chave, eu vou falar mais um pouco sobre elas, eu tenho que buscar, né, tanto na nossa língua mãe, que é o português, quanto em inglês, para eu conseguir acessar a maior parte da literatura. Se eu fizer a busca do meu tema só em português, eu vou acessar ali, sei lá, 0,5%, 1% da literatura disponível. Quando eu busco em inglês, eu acesso aí 99%, né? Talvez um pouco menos. Beleza? Mas é muito importante que eu faça isso. Muito importante também eu identificar e conhecer as bibliotecas, os bancos de trabalhos e as demais fontes de busca disponíveis, ou seja, onde que eu vou fazer pesquisa. Então, eu vou pesquisar aí sobre, sei lá, piometra em cadelas, eu vou pesquisar sobre tétano em cavalos, eu vou pesquisar sobre peste suína africana, né, em suínos, eu vou pesquisar sobre doença de Newcastle em aves. Beleza. Aonde que eu vou fazer essa pesquisa, né? Eu vou jogar no Google? Não, né? Não é a melhor. Posso jogar, é claro, obviamente, mas não é a melhor maneira, né? Não é a melhor forma, não é o melhor local, o local mais adequado para fazer essa pesquisa bibliográfica, pensando em um trabalho acadêmico que deve ser bem feito, como o trabalho de conclusão de curso. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas dessas fontes, tá? Inclusive, as próprias inteligências artificiais, né, hoje podem nos auxiliar em várias coisas. Eu vou mostrar algumas aplicações. Uma dessas aplicações, por exemplo, do ChatGPT, é nos mostrar aonde a gente pode procurar, né? Quais as fontes de busca, quais os bancos de trabalhos mais adequados para eu fazer uma pesquisa bibliográfica de um tema relacionado à nossa área, que é a medicina veterinária, tá? Daqui a pouco eu vou colocar o chat aqui e a gente vai fazer
alguns testes. Eu vou mostrar algumas poucas funcionalidades, embora tenham muitas, tá? Bom, vou localizar agora, por meio das palavras-chave, vou buscar nesses bancos de dados, nessas bibliotecas, nesses sites de busca, os trabalhos, né? As obras que eu vou utilizar para a confecção do meu TCC, tá? E aí lembra, posso utilizar as palavras-chave em português? Posso utilizar, mas eu tenho que utilizar, tenho que buscar em inglês também, beleza? Ah, mas eu não sei inglês. Não importa. Hoje aí tem várias ferramentas de inteligência artificial, vários aplicativos que podem traduzir os artigos para vocês e fica show, tá? Fica como se ele tivesse sido publicado em português. Então, essa coisa aí de, não sei inglês, não sei inglês, essa desculpinha não cola mais, né? Já que a gente tem tanta ferramenta disponível que traduz aquele texto para a gente, resume, coloca em tópicos, e parece que ele foi publicado em português, de tanto tamanha perfeição, tá? Então, a gente pode tranquilamente buscar literatura, a gente deve, né, buscar literatura não só nacional, mas a internacional também, tá? No final, eu vou abrir para perguntas. E aí a gente vai compilar, né? A gente vai organizar esses trabalhos que a gente selecionou. Então, o meu trabalho é sobre tétano em equinos, fiz essa busca, consegui ali certo número de arquivos, né, de trabalhos que eu achei interessante. Aí eu vou salvar esse trabalho, né? Eu vou guardar esses trabalhos. E é muito importante que no momento que eu guarde esses trabalhos, que eu guarde de forma bem organizada, para não ficar perdido, né? Não vou salvar cada trabalho em um local diferente do meu computador. Faz uma pasta, né, sobre o tema, só para o TCC, faz uma pasta sobre trabalhos que você encontrou, nomeie esses trabalhos com o nome do autor, com o nome com o ano daquele trabalho, com uma síntese do nome do trabalho para facilitar a sua busca depois, né? Para facilitar bastante, isso faz toda a diferença. E se depois, de um tempo, você quiser acessar aquele trabalho de novo e ter que abrir um arquivo por arquivo para encontrar aquele trabalho que você está pensando, você já perdeu muito tempo. Então, assim que vocês encontrarem, façam download, coloquem ali o nome no título, né, do arquivo, o ano, o nome do autor, pelo menos o sobrenome de um dos autores, e um título resumido daquele trabalho, para ficar mais fácil de vocês acessarem depois. Isso faz toda a diferença, ainda mais quando a gente tem o tempo bastante curto, né? Que é o caso de todos nós. Bom, depois disso, a gente vai fazer a leitura e o estudo desses trabalhos, né? Aí a gente vai ler as obras, fazer as anotações, marcar, né? Fazer marcações no texto, seja o texto impresso ou digital, né? Tem como a gente fazer marcação, anotação. É muito importante que a gente leia os trabalhos, né? Boa parte dos trabalhos é importante que a gente leia eles na íntegra. Mas é verdade que alguns trabalhos a gente quer informações muito pontuais. Então, dependendo do trabalho, e aí eu não tenho como falar para vocês qual trabalho que vocês devem ler inteiro, qual trabalho que vocês podem só pegar uma informaçãozinha, às vezes presente no texto ou no resumo, mas isso acontece, né? Às vezes eu quero um dado muito específico, né? Muito simples. Eu não vou ler aquele trabalho inteiro de 20 páginas lá, porque eu quero uma coisa muito simples daquele trabalho e eu posso já ter encontrado no resumo, tá? Mas é importante que eu tenha uma visão geral desse trabalho, que eu tenha o contato geral com esses trabalhos que eu encontrei, que eu baixei, tá? Muito legal também, principalmente para temas em que eu tenho relativamente poucos trabalhos publicados. Isso é muito comum, por exemplo, quando vocês vão fazer trabalhos, TCCs, enfim, por exemplo, relacionados a animais silvestres. A literatura para animais silvestres, ela é bem escassa relativamente, né? E aí, uma boa forma da gente encontrar trabalhos sobre aquela doença, sobre aquela espécie, é procurando nas referências bibliográficas dos trabalhos que a gente já encontrou. Então, vamos supor que eu vou falar sobre alguma doença em um animal silvestre, encontrei, né, durante a minha busca inicial, só 2 trabalhos, só 2 artigos. Beleza. Como é que eu posso encontrar mais fontes, mais trabalhos? Vou nas referências bibliográficas desses 2 artigos que eu busquei, que eu encontrei. Pode ser que lá tenha outras obras, outros trabalhos que possam ser do meu interesse também, e aí fica mais fácil de eu encontrá-los. Então, é muito importante eu fazer isso também.
tá? Beleza? Bom, quais fontes são as fontes recomendadas, né? O que que eu posso utilizar para produzir o meu trabalho aí de conclusão de curso? Posso utilizar qualquer coisa? Não. Então, quais são as fontes? E aqui eu coloquei uma ordem de prioridade, ou seja, a primeira fonte que eu coloquei aqui, ela é melhor, normalmente melhor que a segunda, que é melhor que a terceira, que é melhor que a quarta, que é melhor que a quinta e assim por diante. Então, a principal fonte para a gente produzir o trabalho de conclusão de curso, TCC, sem sombra de dúvidas, são artigos científicos de revistas que sejam indexadas. O que que é uma revista indexada? É uma revista que tenha um CPF, né? Vamos dizer assim, um código de registro, que ela seja reconhecida pelo meio acadêmico. Não é qualquer revista aí ruim aí, não, tá? Então, a principal fonte nossa são artigos científicos publicados em revistas de boa qualidade, tá? De boa qualidade. 95% do nosso trabalho tem que ser baseado nisso aí, beleza? Quais outras fontes que eu posso utilizar eventualmente? Patentes podem ser utilizadas, né? Menos comuns podem ser. É uma ótima fonte também, mas é, tem menos coisa, né? Tem menos informação. Então é uma coisa muito pontual, mas pode utilizar patentes sem problema algum. Teses de doutorado, né? E também dissertações de mestrado. Frequentemente, teses de doutorado e dissertações de mestrado elas produzem, em algum momento, um artigo científico. O ideal é que seja no artigo científico, mas teses de doutorado e dissertações de mestrado, principalmente de instituições de ensino federais ou estaduais, são boas fontes também, porque passam ali por avaliações dos pares, eles passam por todo um sistema de avaliação que me dá certa certeza que as informações presentes nesses trabalhos são, de alguma forma, confiáveis, tá? Então, a gente pode utilizar eventualmente também. A gente também pode utilizar, menos, mas pode utilizar, são informações de livros, tá? Muito, não, tá? Porque os livros, eles são feitos com base em artigos científicos, né? Às vezes também com a vivência dos autores, algumas informações pessoais, enfim. Mas os livros, basicamente, eles são feitos com base na literatura científica e técnica. E aí eu devo buscar essa literatura, mas eventualmente eu posso utilizar alguns trechos, alguns capítulos, algumas informações presentes, sim, em alguns livros, tá bom? Posso sim. Bom, outras fontes que eu posso utilizar, legislações vigentes. Aí eu posso utilizar sem medo algum, né? Principalmente se o meu trabalho envolve alguma coisa relacionada à legislação. Então, por exemplo, o meu trabalho envolve é, inspeção e tecnologia de alimentos, de produtos de origem animal, né? Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Toda essa grande área é regida por legislações. Então, é óbvio que eu posso citar essas legislações e o conteúdo dessas legislações no meu texto, né? É óbvio que eu posso citar, por exemplo, o RISPOA, né, o regulamento, no meu texto, já que meu assunto é em relação à inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Ah, o meu trabalho é sobre febre aftosa. Beleza, a febre aftosa é o controle e erradicação da febre aftosa, né? São regidos por legislações importantes, então eu posso citá-las. Vou falar sobre o mormo equino, anemia infecciosa equina, beleza. É regido pelo Plano Nacional de Sanidade dos Equídeos, muita legislação envolvida, então eu posso trazer essas legislações e citá-las tranquilamente. E aí o cuidado que eu tenho que ter é para que essas legislações sejam atuais, né? Igual no último semestre que eu estava no TCC, teve alguns trabalhos na área de inspeção em tecnologia de produtos de origem animal, e eu acho que as alunas, não me lembro exatamente, acho que eram as alunas, citaram a legislação, ok, mas citaram a legislação que já não estava mais vigente, né? E o examinador, obviamente, sabia disso. E não foi algo muito legal, beleza? Então, pode citar a legislação, deve citar as legislações, mas com muito cuidado para saber que se aquela legislação mais atual ela ainda está em vigor, tá?
Agora, a partir daqui eu já tenho trabalhos que eu posso citar de forma pontual, mas não é muito legal. Não, trabalhos em anais de eventos nacionais, estaduais e regionais, conceituados, tá, gente? Conceituados. Eu vou utilizar, por exemplo, trabalhos publicados no Colóquio? Não vou. O Colóquio é legal? O Colóquio é super legal, mas ele é um evento acadêmico muito pequeno, ele não é um evento acadêmico conceituado, né? Então, a literatura ali produzida, ela não passa por uma avaliação muito minuciosa, de qualidade, né, de relevância. Mas eu posso, eventualmente, trazer informações de anais de eventos nacionais, extremamente conceituados, né, reconhecidos pelo público científico e profissional, tá? Revistas de órgãos oficiais, eventualmente eu posso citar também. O que que seriam órgãos oficiais aí? É revista do Conselho Medicina Veterinária, de Medicina Veterinária, revistas de órgãos de pesquisa, né, como a Embrapa, a Emater, né, são boas fontes que eu posso citar assim nesses trabalhos. Posso citar também trabalhos técnicos de órgãos oficiais, principalmente órgãos de pesquisa. Ah, eu quero citar um trabalho produzido pela Emater. Beleza, pode citar. Eu quero citar um trabalho, um guia, não sei, um PDF, alguma coisa que foi produzida pela Embrapa, que é um órgão de pesquisa bastante respeitado e conceituado. Posso citar, beleza? Então, esses órgãos oficiais posso citar. Sites de órgãos oficiais. Então, às vezes tem alguma informação que eu não encontro em nenhuma dessas fontes mais clássicas, né? Mas às vezes tem num site oficial. Site do Ministério, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde. Ah, vou falar sobre raiva em cães e gatos, né? Quem está mais a par da raiva em cães e gatos, que controla tal, é o Ministério da Saúde. Eu posso buscar uma informação lá, está no site do Ministério da Saúde? Pode, porque é um site confiável, né? Então, posso trazer aquela informação de lá, posso utilizar isso. Secretarias, conselho, órgãos de pesquisa também. Então, ó, entrei lá no site da Embrapa, vi uma informação importante, legal, interessante, que eu não encontrei em um trabalho publicado, não encontrei em nenhum outro local. Posso citar? Beleza, é a Embrapa, né? É o site da Embrapa, é uma instituição confiável, respeitada, né? Conceituada. Então, eu posso citar também esse site, tá? Mas, lembrem-se, 90% ou mais do meu trabalho, né? 90% ou mais do meu texto tem que ser produzido com base em artigos científicos, senão vira, né, um bagunça, vamos dizer assim, tá? Então, eu tenho sempre que buscar como principal fonte de trabalhos científicos acadêmicos, inclusive o TCC, artigos para servirem como base para nós, beleza? Então, aí ficam as fontes. Bom, o último tema aqui, antes de eu mostrar para vocês alguns outros pontos, para a gente fechar, é um tema importantíssimo que é a questão do plágio, né? Então, o que que é o plágio? Plágio aí, ó, tá aí na tela, né? É o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, contendo parte de uma obra ou a obra inteira que pertença a outra pessoa física ou jurídica, né? E o plágio, pessoal, além de ser antiético, ele é qualificado como crime, né? Então, ele é um crime. Então, a gente não pode, de forma alguma, plagiar outros trabalhos, independente de quais sejam esses trabalhos, né? O que é considerado plágio? Citar textualmente o trabalho de outra pessoa, sem a devida citação da fonte, parafrasear o trabalho de outra pessoa, ou seja, pegar a informação do trabalho de uma pessoa, um artigo, por exemplo, mudar ali um pouco as palavras, colocar no nosso texto e não citar a fonte de onde tirou, e também, obviamente, utilizar as ideias de outra pessoa, além do famoso, né? Copiar e colar aí da internet, copiar e colar desses artigos, dessas fontes que eu mostrei anteriormente, tá? Então, outra coisa importante, o fato de eu citar o trabalho não quer dizer que eu posso copiar e colar exatamente como está lá, de forma alguma, certo? Eu vou citar, mas eu vou também transferir aquela informação do trabalho
com as minhas próprias palavras. Se eu estou copiando e colando com as mesmas palavras, ou às vezes trocando ali uma vírgula de lugar, 6 por meia dúzia, né? Isso configura plágio. Então, vocês devem acessar os trabalhos, ler os trabalhos, fazer as anotações para vocês, estudar os trabalhos e escrever o de vocês com as próprias palavras, baseada nesses trabalhos e citando esses trabalhos. Jamais de forma alguma copiando e colando, transcrevendo, né, essas informações mesmo que você cita. Beleza? Bom, eu acho que eu vou fazer uma orientação especificamente sobre citações. Como é que a gente faz as citações, tá? Mas aqui está um quadro já, está disponível lá no Drive para vocês, dos 3 tipos de citação que nós temos. Só para dar uma adiantada, né, do que eu imagino que eu vou fazer, abordar na próxima orientação. Na nossa área, a gente faz 99% das nossas citações, ou seja, 99% das informações que a gente tira de um trabalho e cita no nosso trabalho, é a citação indireta. Quando eu reproduzo as ideias, eu reproduzo as informações, os dados, os resultados, reproduzo aquele conhecimento ali, aquele conhecimento que eu li naquele trabalho, no meu texto, mas com as minhas próprias palavras, tá? E cito aquele artigo, aquele trabalho, aquela fonte. Beleza? Isso é que a gente utiliza 99% das vezes. Existe também a citação direta, quando eu copio e colo, né? Copio e colo exatamente o que está escrito lá na fonte. Isso eu utilizo muito pouco, a gente utiliza muito pouco. Em quais circunstâncias que a gente pode utilizar essa citação direta? Vamos supor que eu estou lá na psicologia e eu quero citar uma frase famosa que um filósofo disse, né? Que Aristóteles disse, que Platão disse, sei lá, alguém disse lá, e Freud disse. Nesse caso, eu quero fazer a citação direta. Por quê? Eu não quero alterar uma vírgula do que esse autor falou, né? Eu quero colocar no meu texto exatamente o que ele falou, o que ele citou naquele momento, tá? Aí eu copio e colo, tem toda uma forma ali de citar, né? Em itálico, aspas, tal. Isso a gente vai ver depois. E eu coloco a fonte. Outro exemplo outro momento que eu faço citação direta também, ou seja, copio da fonte e colo no meu trabalho exatamente como está na fonte e coloco a referência. Legislação, né? Legislação. Então, eu quero citar no meu trabalho um trecho lá do RISPOA falando sobre estabelecimentos de leite e derivados. Beleza, está na legislação. Eu não quero mudar uma vírgula do que está na legislação. Eu quero copiar e colar exatamente como está lá. Para quê? Para não criar nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade, não alterar nada que está lá. É a legislação, não tem por que eu mudar nada. Aí eu posso fazer a citação direta, né? Pego lá, copio, colo o artigo tal, não sei o que, do risco A, seção tal, copio, colo no meu trabalho, cito o risco A do jeitinho que estava lá na legislação. Então, essas são as duas situações, né, que eu vejo que a gente possa utilizar a citação direta, que é a cópia e a cola fiel à fonte que a gente pesquisou. Caso contrário, isso está totalmente errado. Caso contrário, eu vou sempre fazer a citação indireta. Vou ler o trabalho, estudar aquele trabalho, pegar as informações, os resultados e tudo mais, aquele conhecimento, e escrever no meu trabalho com as minhas próprias palavras, citando o trabalho de origem, mesmo assim. Beleza? Existe também a citação da citação, que eu vou deixar para mostrar depois, que é um pouquinho mais complexo, mas que é basicamente quando eu encontrei uma informação no artigo, mas esse artigo citou de outro, mas esse outro eu não encontro na internet, nos bancos de dados. Por exemplo, vocês foram lá num trabalho meu, num artigo que eu publiquei, viu lá uma informação legal, né? Uma frase legal lá, uma informação legal que eu citei no meu trabalho. Só que essa informação eu tirei de um trabalho lá de 1965, que tem na biblioteca da UFMG.
e que não está presente na internet. Ou seja, não tem como vocês encontrarem na internet e ir lá buscar esse trabalho lá na FMG, é muito difícil. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma citação da citação. Vocês vão citar esse trabalho que está lá na UFMG, lá na biblioteca, mas que foi citado por mim. Isso é uma citação da citação. Eu vou mostrar na próxima orientação como é que a gente faz isso. Mas a gente faz isso muito pouco também, porque a grande maior parte das fontes que a gente vai buscar estão amplamente disponíveis na internet. Então, pode ser ali vamos supor que no meu trabalho eu vou fazer 300.000 citações. Pode ser que eu tenha que utilizar isso uma, duas vezes. É muito raro a gente fazer esse tipo de citação, tá? Bom, vamos responder as dúvidas aqui iniciais e aí eu vou compartilhar aqui o meu navegador, que eu vou mostrar algumas fontes de busca, vou mostrar um pouquinho o chat GPT também e alguma coisinha mais, tá? Deixa eu ver aqui. Professor, já podemos divulgar os grupos e temas? Ah, se vocês já têm os grupos e temas, aí a gente já vai começar a trabalhar neles aí, tá? Eu vou fazer uma planilha e aí vocês podem preencher essa planilha com os grupos e os temas. O que são patentes? Imagina, Liv, imagina que você trabalha numa empresa que produziu pela primeira vez uma vacina contra a anemia infecciosa equina, né? E você quer proteger aquela tecnologia, aquele produto, né? Então você deposita uma patente daquele produto. Você protege aquela tecnologia. Então esse é o sistema de patentes, né? Aí, patenteando esse produto, né, nesse caso, nesse exemplo, uma vacina contra a AIE, que nós não temos no Brasil, só você pode utilizar aquela tecnologia, só você pode produzir aquela vacina com aquela tecnologia por determinado tempo. Então, é uma forma de proteger as inovações, novas tecnologias, novos produtos, tá? Por determinado tempo. Eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas em algum momento essa patente é quebrada e aí outras empresas podem acessar aquela tecnologia e reproduzir, tá bom? Se eu pegar as referências dessas teses de mestrado e doutorado, não seria. Posso também, Rodrigo. Então, por exemplo, quando eu vou ler uma tese, né, de doutorado ou uma dissertação de mestrado, é muito provável que lá nas referências tenha várias referências importantes, né? E eu posso utilizar isso também, posso buscar ali também, né? Vai ter muito artigo lá citado, né, ou referenciado, que pode ser do meu interesse, pode sim. Professor, tem algum limite de ano? Por exemplo, utilizei algo de um trabalho publicado, por exemplo, em 2005. Boa pergunta. Bom, excelente pergunta. Então, qual que é o que que seria atual, né? Depende. Depende muito do que eu vou falar. Por exemplo, eu não preciso de uma fonte atual de 2024 para falar que o morro é causado por uma bactéria chamada de Burkholderia mallei. A gente sabe isso aí já há muitas e muitas décadas, certo? Então não preciso de uma fonte de 2024 para me falar o óbvio, para me falar o que já está estipulado, o que já é sabido já há bastante tempo. Mas, por exemplo, mas agora eu vou falar sobre a forma de diagnóstico, os métodos de diagnóstico do morro. Eu já preciso de uma fonte atual, né? Porque isso muda muito com o tempo. Inclusive porque está relacionado a legislações, né? E a gente teve, inclusive, ano passado, alteração nessas legislações. Então, o quão atual precisa ser depende do assunto. Então, se eu estou abordando uma doença, talvez em relação à etiologia, não precise ser muito atual. Mas eu vou falar sobre o diagnóstico e o tratamento. Aí eu já preciso que seja atual. Por quê? De um ano para o outro, de 2 anos para outro, o tratamento daquela doença, dependendo de qual for, pode ter mudado totalmente, né? Então, eu vou falar sobre vacinação em cães e gatos. A gente teve mudanças em 2024 sobre isso. Então, se eu pegar fontes de 2023, 2022, talvez já estejam defasadas.
certo? Então depende muito do que eu estou falando, qual é o assunto, né? De qual parte daquele assunto que eu preciso, beleza? Aí eu tenho que pensar, está sendo gravado. Existe uma quantidade mínima de referências a serem utilizadas? Ó, não existe. Não existe isso, você não vai encontrar em nenhum lugar. Não existe máximo nem mínimo aqui. Mas, assim, um trabalho com poucas referências, ele gera, ele gera, assim, uma sensação ruim, né? Ele sempre gera uma sensação ruim de que talvez a pesquisa, o levantamento não tenha sido muito aprofundado, né? É, é difícil falar, mas não tem um... exatamente, né? Às vezes não teve o esforço. Então, um trabalho com poucas referências gera essa sensação. E pode gerar essa sensação nos examinadores também, né? Então, mas a gente sabe que tem alguns temas, principalmente se muito específicos de algumas áreas, né? Citei, por exemplo, animais silvestres, né? É bem escasso realmente. E aí a gente acaba abrindo a amplitude das fontes que a gente busca e também é muito interessante. Você falou aí que você achou pouco artigo, né, para o tema. Vai lá nas referências desses artigos, desses poucos que você achou, e acessa essas referências, né? Aí vai virando uma teia, né? Achei um artigo. Nesse artigo tem 10 referências. Acesso essas 10 referências. Nessas 10 referências tem outras ali que eu achei que pode ajudar em alguma coisa. Aí eu vou acessando, eu vou aumentando esse leque aí, né? Beleza? Mas é preferível pesquisar fontes de pesquisa de 5 anos para cá? É isso que eu estou falando, Lívia. Não tem como eu precisar, porque vai depender muito do tema que você está falando, entendeu? Então, se eu for falar, novamente, se eu for falar de vacinação em cães e gatos, 5 anos já está defasado, né? Mas se eu for falar sobre a etiologia da leucemia viral felina, né, do vírus, pode ser de 5 anos, pode ser de 10, porque a gente sabe não mudou muita coisa em relação ao vírus, né? Ele continua sendo o mesmo, a gente já conhece há mais tempo. Então, isso é muito variável. Talvez a gente possa pensar assim, né? Ó, de forma geral, tá? Ah, eu vou falar de diagnóstico, tratamento, controle, né? Medidas de controle. Vamos tentar pegar aí nos últimos 2, 3 anos. Se tiver relacionado à legislação, às vezes a gente tem legislações que de décadas que estão vigentes ainda, dependendo de qual, né? Mas é muito importante que a gente veja. Ah, essa legislação aqui de 1991 está vigente ainda? Ela, a principal, está vigente. Ah, teve alterações? Não, não teve. Então posso usar ela. Ah, não, foi atualizada agora em 2022, ou 2018, 2023. Aí eu tenho certeza disso, né? Eu tenho que procurar sobre isso, tá? Então é um pouco complicado. Vai depender muito do assunto, né? Do tema. Muito cuidado em relação às legislações para realmente trazer as que são mais recentes e que estão vigentes. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês. É, mostrar, vou mostrar aqui para vocês. Só complementando, né? Eu fiz um checklist aqui das etapas do TCC e eu postei lá no portal para vocês, né? Então, rapidamente, organização dos grupos de 3 a 5, estudo e escolha da área, estudo e escolha do tema, né? Escolha o estudo do formato. Então, esses 4 aqui, ó, vocês já devem fazer para ontem, né? Vocês já devem finalizar essas etapas para ontem, né? E aí as próximas, execução escrita do TCC, preparação da apresentação e a defesa do TCC. Então são as etapas aí para vocês se organizarem aí, lembrando que aquelas 4 primeiras vocês já podem finalizar facilmente. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui meu navegador, que eu vou mostrar para vocês algumas fontes de busca. Então, beleza. Estão vendo aí meu navegador ou não? Sim, sim. Sim? Então, a principal fonte de busca de trabalhos envolvendo a nossa área
é o PubMed, certo? É aqui. É aqui que eu vou procurar, que eu vou sempre priorizar a procura por trabalhos científicos, né? Pesquisas científicas, revisões de literatura e tudo mais sobre medicina veterinária. E aqui eu busco em inglês, porque ele vai acessar trabalhos dos quatro cantos, né? Do mundo, tá? Então, a literatura internacional, que é 99%, ela está nesse local aqui. Então, posso buscar o que for, né? Então, vou buscar aqui Clostridium difficile em dogs, em cães. Aí eu vou buscar, obviamente, em inglês, né? E eu vou ter acesso aqui a toda a literatura, desde a mais atual, desde a mais antiga, ó, trabalhos de 1981 a 2004, e eu posso buscar esses trabalhos aqui. Então, essa é a principal forma de busca, essa é a forma de busca mais importante para nós, tá? E aí, aquela coisa, não sei inglês, não tem problema. Encontra aqui, traduz a página, o próprio Google consegue traduzir a página, baixa o artigo, utiliza aí inteligências artificiais ou aplicativos que traduzem, resumem, fazem tudo para facilitar a nossa vida, é tranquilo. Outra fonte aqui mais de trabalhos nacionais é a Cielo, né? Então, o Cielo, depois eu vou jogar ali no chat esses links. O Cielo é uma boa fonte também para a gente buscar trabalhos nacionais, principalmente, tá? Nacionais. Então, posso utilizar também essa fonte de busca. Outra fonte de busca que eu posso utilizar também é o portal de periódicos da CAPES. E aí eu posso ter acesso tanto a trabalhos nacionais quanto internacionais. É um site governamental que nos dá acesso aí a boa parte aí dos trabalhos. Beleza? Outra opção, menos interessante, mas podemos utilizar também, principalmente os desesperados, é o Google. Mas é o Google normal? Não, é o Google acadêmico, né? Então podemos utilizar, é uma fonte de busca aí. Nota 6, né? Mais ou menos. E uma outra dica também é que vocês busquem aqui no Life as bibliotecas online, né? Então tem aqui as bibliotecas online. E eu tenho alguns locais de busca também, inclusive de livros. E tem muito livro bom aqui. Por exemplo, na minha biblioteca, na biblioteca virtual também. Então, utilizem. Eu mesmo utilizo aqui, às vezes, para estudar, fazer aula e tudo mais. Então, uma boa fonte de busca também aqui, a, as bibliotecas virtuais que a UNA fornece para a gente. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui está o chat GPT. Vou dar um refresh aqui. O que que o chat GPT pode me auxiliar? De várias maneiras, né? Então, o chat GPT, esse link aqui, é uma inteligência artificial. Tem a versão gratuita, tem a versão paga. A versão gratuita já ajuda a gente bastante. Faz um login ali, né? Por exemplo, pelo Google, ou cria aí sua conta e pode brincar aqui bastante. E que ele pode me ajudar? Várias formas. Ele pode me ajudar, por exemplo, a pesquisar fontes. Então, tinha alguém aí, esqueci quem era, com dificuldade, né, de encontrar fontes para determinado tema. Eu posso dar um comando aqui para o chat GPT me ajudar a detectar essas fontes. Posso pedir ele para me sugerir também locais de busca de trabalhos, né? E aí ele vai me citar, provavelmente, eu quero me informe aí fontes de busca, ou bancos de dados, ou formas de buscar trabalhos científicos ligados à medicina veterinária. Aí ele vai listar, ele vai sempre listar, por exemplo, o PubMed, vai listar talvez o Cielo, talvez o Google Acadêmico e outras opções também, tá? O que que ele pode fazer pela gente também? Correções ortográficas. Então, eu posso utilizar o chat GPT para fazer correções no texto que eu produzi. Eu não posso utilizá-lo para produzir o texto para mim, né?
mas eu posso jogar aqui o meu texto e pedir ele para corrigir para ortografia, gramática, etc., mais atual, tá? O que mais que ele pode fazer pela gente? Ele pode fazer as nossas referências, tá? Não tem razão para vocês hoje perderem muito tempo, igual eu perdia antigamente, fazendo referência na base do braço, né? Uma coisa extremamente idiota, não acrescenta muito. Eu tenho que conhecer para corrigir ele, mas eu mesmo posso fazer. Vou dar um exemplo. Ó, vou buscar aqui o trabalho no PubMed, certo? Encontrei aqui determinado trabalho. Sei lá. Esse, não. Beleza, esse aqui. Então tá aqui um trabalho que eu encontrei, né? Posso baixar ele e tudo mais. Quero fazer a referência desse trabalho, né? Colocar aquelas referências lá embaixo. Eu preciso fazer isso manualmente? Não preciso. Eu pego todos os trabalhos, ó, e peço aqui, ó. Pede por favor, né? Se ele tomar consciência e matar todo mundo, você vai morrer por último, né? Você tem um tempo de sobrevida. É, produzir as referências bibliográficas conforme normas atuais da ABNT dos seguintes artigos abaixo. Seguintes artigos, ó. Põe o link, por exemplo, os vários links, ou põe o título, enfim, põe o, pode ser o link, pode ser o título, e manda ele produzir, ó. Aqui eu mandei só um, né? Só para a gente experimentar. Aí, produziu para mim. Tá aí a referência, tá? Com base na ABNT. E aí, o que que eu tenho que fazer? Ter o trabalho? Só de corrigir, só de verificar se está dentro mesmo. Só verificar se realmente tá bonitinho. E eu posso fazer isso para vários, né? Então, encontrei outro, encontrei 10, a mesma coisa. Posso mandar o link, eu posso mandar o título, ou posso mandar esse número aqui, ó. Tá vendo esse número aqui? É como se fosse o RG de cada artigo, né? O registro de cada artigo. Cada artigo tem um DOI. Posso colocar aqui. Faça o mesmo para esse artigo. É. Errou, né? Beleza. Faça. É que eu não pedi por favor, né? Beleza. Agora ele acertou. Então tá aí. E aí ele vai fazendo isso aí para mim. Eu posso jogar todo direto, né? O importante é que eu dê o comando certo, tá? Então, por favor, né? Para ele matar a gente por último. Produza as referências bibliográficas conforme normas atuais da BNT dos seguintes trabalhos abaixo. Aí vou colocando ali todos os trabalhos que eu quero fazer essas referências. Aí ele pode colocar, aí ele bota tudo aleatório. Aí eu falo, ó, ordene em ordem alfabética, porque é isso que a gente coloca assim no artigo, nos trabalhos, né? Aí ele vai ordenar de forma alfabética, vocês vão ter que o quê? Conferir, tá tudo certinho, copiar, colar no trabalho de vocês, beleza? Então, essa é uma forma inteligente de, por exemplo, a gente utilizar o chat GPT a nosso favor. Tem muita coisa, tá? Muita coisa. Brinquem com o chat GPT, utilizem, mas a única coisa que vocês não podem fazer é pedir para que ele forneça o trabalho para vocês. Mas ele pode sim ajudar vocês a corrigir, a fazer as referências, a buscar artigos sobre determinado tema. Basta vocês darem o comando correto, tá? E dar o comando correto é explicar para ele o máximo possível o que que você quer. Você pode, inclusive, colocar lá, olha, sou aluno de medicina veterinária, estou no 10º período, estou fazendo meu TCC, preciso de trabalhos relacionados, trabalhos científicos, né? Principalmente baseados em artigos, sobre o tema tal, para eu citar, produzir meu trabalho.
e aí ele vai te ajudar em relação a isso, tá? E aí você vai dando esses comandos, beleza? Um bom uso do chat GPT para formular o termo de pesquisa para cada banco de acordo com a sua delimitação de tema. Com certeza. Podemos fazer sim. Beleza. Professor Wanda, teria como você enviar essa aula para nós? Já está lá no Drive, tá? A aula está lá no Drive e o, a aula está sendo gravada também. Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é que para vocês não fazerem, né? Porque, eventualmente, ó, eu vou encontrar artigos, deixa eu ver aqui, que eu não tenho acesso, porque eles não são. Esse artigo pode não ser liberado, ele pode ser um artigo pago. Esse aqui ele é liberado, né? Mas vamos supor que seja um artigo pago. Aí o que eu posso fazer? O que que eu não posso fazer, né? Porque é contra a lei. Então, estou mostrando para vocês não fazerem. Então, se eu tenho um artigo que não está liberado e eu quero acessar, eu posso vir aqui no SciHub. SciHub. E aí eu pego esse artigo. Eu não pego esse artigo, né? Porque isso não é legal fazer. Posso mandar aqui o título ou posso mandar diretamente, né, o DOI, que é aquele número de registro do artigo, e aí eu jogo aqui. E clico, e não clico, né, não jogo aqui e não clico para abrir. Esse é um artigo, por exemplo, que, como ele é muito recente, ele ainda não está disponível, né? Aí, bom que eu não cometi esse crime, né? E pirataria é crime. Vamos supor que seja esse aqui, né, que eu não tenho acesso, e aí eu não vou fazer isso de forma alguma, porque é ilegal, né? Então, peguei o título, joguei aqui, para ele tentar abrir para mim. Também não tem, tá? Não sei por quê. Então, eu posso não utilizar isso aqui quando eu... Ah, é porque ele já tem acesso liberado. Então, eventualmente, quando eu encontrar, todos esses aqui que eu estou vendo são de acesso liberado. Está cada dia mais comum, né? Ah, não. Aqui que eu marquei Free Full Test. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos ver. Então, vou pegar aqui o DOI dele, né? Não tenho acesso, aí eu não vou jogar ele aqui. E se eu jogar ele aqui, pode ser que eu consiga abrir ele, não consegui também. Tá uma bosta o SciHub. E eu tenho acesso a ele, beleza? Então, eventualmente, eu posso não fazer isso aqui, caso seja necessário. Ok? Fica aí a dica aí do que não fazer. Tranquilo? Pessoal, hoje a gente fica por aqui. Eu sei que o tempo é curto, né? Mas é que daqui a pouco, às 19 horas, eu tenho aula. Então a gente vai ter que respeitar bastante esse tempo, beleza? Se vocês O tiverem Guilherme, dúvidas, podem me mandar no e-mail a qualquer momento, tá? Manda no WhatsApp, Guilherme, porque eu tenho muito aluno. Eu não consigo responder no WhatsApp, mas no e-mail eu me organizo para responder todos, tá? Na aula que vem, eu prometo que eu vou abrir mais uns 20 minutos ali no final para responder mais dúvidas de vocês, tá? Porque o tempo é bem curto mesmo, e aí tentem chegar no horário certinho, que vai começar sempre às 18 em ponto. E se a gente esperar 5 minutos, né? 5 minutos já é 10% do nosso tempo, e aí isso fica bom para nós. Beleza? você tinha falado de um link que você ia mandar? Ah, vou mandar. Ah, beleza. Vou mandar aqui esses links para vocês aí no chat. Então, o link do chat GPT. Brinquem bastante com o chat GPT, viu? Mas Professor, sejam da PubMed, que o SciHub. o senhor falou que iria enviar a planilha para colocar os temas. O senhor vai mandar agora ou depois? Depois eu mando, mas não vou demorar, não. Ok. Beleza? Eu estou mandando para a mesma pessoa. Vou fazer assim: eu vou mandar lá no grupo esses links importantes, eu vou mandar lá no grupo numa mensagem, beleza? Aí já fica registrado lá. Tranquilo?
Então, boa noite aí para vocês e a gente se vê em breve. Um abraço.